Saudações alviverdes, tudo bem com vocês? Tudo bem não, né? Tudo bem é uma palavra muito forte. Mas meu nome é Matheus e você está no canal Paixão Palmeirense. Antes da gente começar, não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E bom, o que dizer, né? Quinta-feira, manhã pós eliminação. Não gravei vídeo ontem após o jogo porque eu tava muito puto. Aqui no prédio tem bastante gambá e aí estavam gritando que sua porra também, não ia dar pra gravar. Enfim, da forma como foi, do jeito que foi, como tem sido o nosso ano, isso corrobora ainda mais a eliminação. Fato é que o Aníbal não pode fazer aquilo nas oitavas de final contra um maior rival, né, num clássico. Ele achou o quê? Que não fosse ter câmera pegando aquela cabeçada tipo Zidane na Copa de 2006? Ridículo, de fato, ridículo. E essa ação prejudicou todo o andamento do jogo, né? Porque você perde toda uma estratégia, as ações subsequentes elas ficam prejudicadas, e aí a gente já tá perdendo por um gol a menos. E aí é até complicado de falar, cara. Mas enfim, vamos debater um pouco. Vamos lá. O Palmeiras já não tem apresentado bom futebol, já tem muito tempo, né? A gente tá falando aí de 2 anos praticamente que a gente vem pedindo, né, que o Palmeiras seja mais consistente na questão de procurar o resultado, de como se portar aos clubes que estão no G6 do Brasileiro, aos mata-matas, né, principalmente na questão da Copa do Brasil. E ontem, né, nas oitavas de final, não só de ontem, mas também da semana passada, a gente viu a falta de criatividade, né? É um time que força muito o cruzamento, é um time que não tem criação cerebral ali no meio, não tem bola para o Vitor Roque. Um fato muito curioso é que quando o Vitor Roque está jogando, é uma série de cruzamentos para o Vitor Roque. Aí quando o Vitor Roque sai, que entra o Flaco Lopes, que a melhor qualidade do Flaco Lopes é o cabeceio, porque ele é alto, não tem cruzamento. Se vocês puxarem aí o segundo tempo, se vocês forem assistir o VT, se vocês quiserem, se vocês são sadomasoquistas e querem assistir o VT do jogo de ontem, vocês vão ver que não teve quase cruzamento, acho que não teve cruzamento pro Flaco Lopes. Tá certo que tava 1 a menos, mas não teve cruzamento. E pro Vitor Roque tem. E aí eu fico pensando, cara, será que não tá na hora? Será que o Abel não vê que não tá funcionando esse esquema tático? Que o Maurício não é um meia cerebral, ele é um meia quase como o Veiga, que não arma o jogo. Quem armava o nosso jogo muitas das vezes era o Richard Rios. E eu falei aqui no canal que o Palmeiras iria sentir muito mais a falta do Richard Rios do que propriamente do Estevão. Antes do jogo teve o protesto, né, lá com as cestas de chocolate, falando que os jogadores eram Nutellas. Eu acho até que cobraram o Gomes também, né? Eu acho que o Gomes é um dos nomes que não deveria ser cobrado. Mas enfim, começamos o jogo já perdendo de 1 a 0. Já ia ser complicado porque é clássico. Tem todo um tabu aí que o Palmeiras não vence o Corinthians nas quartas-feiras, né? Acho que nesse século, né? Nessa década, não, é nessa década, se eu não me engano. E bem, eu esperava de fato, eu acreditei de fato uma virada do Palmeiras, sei lá, tipo no Paulista contra o São Paulo, que a gente perdeu no Morumbi, ganhou de 4 a 0, sabe? Só que aí o Aníbal me dá essa cabeçada desnecessária. Cara, toda vez que eu penso nisso eu falo, cara, que maluco burro, velho, burro pra caralho. Desculpa o palavrão aí. E prejudicou todo o jogo. Sinal aí da empresa, tem aqui do lado. E a partir disso o Corinthians soube jogar o jogo, porque o Palmeiras teve que ir pra cima, contra-ataque atrás de contra-ataque. E o pior
é que a gente não toma gol de contra-ataque praticamente, a gente toma gol de bola aérea, que até então, pouco tempo atrás, aí, uma temporada, duas, era o ponto forte do Palmeiras. Vocês pegam o gol do Gustavo Henrique, é a cópia exata do gol que a gente tomou lá em Itaquera. 2 zagueiros olhando a trajetória da bola, pulam olhando a trajetória da bola, e o finalizador atrás, no caso, ontem foi o Gustavo Henrique. Aquele primeiro gol do Matheus Bidu também, que coisa ridícula. O Everton foi pedir uma falta que... Porra, o Everton, pelo amor de Deus, velho. Acho que... Enfim, é decepcionante. Decepcionante. O Palmeiras não reage em jogos grandes, tá ficando alérgico a jogo grande, porque a gente parece que perdeu uma das nossas fortalezas, que era o fator da mentalidade, né? Aquele lema que é o Palmeiras é um time que não morre. Isso parece que está se perdendo aos tempos. Eu, como palmeirense, eu entendo que o Palmeiras nesse momento, nesse ano principalmente, de Mundial de Clubes, está passando por uma reformulação do elenco, né? Que muitas pessoas saíram, muitas pessoas chegaram, e que boa parte desse elenco seria para 2026, propriamente dito. Paulinho para 2026, né, por exemplo. O Kelvin, né, que chegou para 2026. Mas eu esperava que alguns jogadores eles fossem dar sequência nesse ano, como foi o caso do Giai. O Giai até que respondeu bem. O Felipe Anderson, que esse já não correspondeu bem. Então é um processo, eu entendo, eu enquanto palmeirense, eu entendo que é um processo de reformulação do time. Mas o que eu não entendo é porque, como é que eu vou colocar isso em palavras? É que o trabalho não tá saindo do papel, entendeu? Como eu falei, a questão tática do Abel. Acho que 3 atacantes como ponta realmente é o necessário? Será que não dá para mudar? Será que não dá para colocar alguém ali para dar suporte ao Vitor Roque, colocar essa bola no chão, fazer uma jogada mais trabalhada pelo meio? Eu acho que é isso que deveria ser tentado, e eu não vejo esse tipo de melhora no Palmeiras. O que está aparentando é que a gente vai ter que... O nosso ano de aspirante ao título vai ser... Se a gente classificar para Libertadores, vai ser uma vitória. E, cara, não é isso que a gente espera do Palmeiras, mesmo o Palmeiras em reformulação. E aí teve todo o protesto de ontem. Nossa, foi catastrófica a noite de ontem, porque a gente perde acho que é o Vitor Castanheira, se eu não me engano. Expulso, o João Martins foi expulso. Aí o Aníbal também foi expulso. Emiliano Martins depois no segundo tempo foi expulso. Cara, foi um puta clima de bosta, velho. Puta clima de bosta. Foi tudo que não podia acontecer. E pela primeira vez o Palmeiras é eliminado, né, pelo Corinthians em competições nacionais. Olha que merda. E os caras agora virou a equipe que mais venceu a gente no Allianz Parque. Mas também a gente é o time que mais venceu eles lá naquela impressora que eles chamam de arena também, né? Então fica meio que elas por elas, é o fator da rivalidade, né? E aí teve todo o protesto, mandaram o Abel tomar naquele lugar, cobraram a Leila, cobraram o Barros, cobraram o time, chamou o time de Nutella, os caralhos. Aí teve gente vaiando, a torcida que tava organizada, no caso, que tava protestando. Cara, foi um puta clima de bosta, tudo desmoronando e nada dando certo. Cara, que merda, velho. Que situação. Sobre a cobrança aí com a saída do Abel, cara, eu acho que ontem ele ficou meio que claro que é fim de ciclo, né? Não sei vocês. Só uma sacada muito grande que faz com que o Abel permaneça até 2027, como é os planos da atual diretoria, né? Da Leila Pereira, do Anderson Barros e o pessoal que compõe, né, a alta cúpula aí do Palmeiras atualmente. Mas
Isso é minha opinião, tá, gente? Se você discorda, coloca nos comentários, tá? Tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que debater mesmo isso. Mas eu acho que ontem, cara, sacramentou o fim de ciclo do Abel, viu? Pra ser honesto, eu achei que ontem ele nem iria pra entrevista coletiva. Pela forma como ele aplaudiu, ele falou que não foi irônico, mas, pô, a gente é adulto, a gente sabe que foi, né? E eu acho que esse protesto de ontem, acabou sendo construído pela própria oscilação do Palmeiras. Não sei se vocês concordam comigo. E, bem, é juntar os cacos. O futebol é assim, infelizmente. Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha. Às vezes a gente perde de uma maneira horripilante, como foi ontem. E o clima tá hostil. A gente tem que entender que o clima está hostil pro Palmeiras. E como eu falei, se vai existir uma continuidade ou não do Abel, não sei. Eu quero uma continuidade do Abel? Hoje em dia eu já não consigo cravar que quero. Eu acho que o Palmeiras precisa se reinventar, seja com o Abel, seja sem ele. Porque no fundo, tudo que a gente quer é o bem desse escudo aqui. É o bem do nosso time. E o Abel não é maior que o Palmeiras. O Abel não é maior. O Abel é gigante na história do Palmeiras. Não interpretem o que eu estou dizendo. O Abel é gigantesco na história do Palmeiras. Até o Abel chegar, a gente só tinha uma Libertadores. Hoje a gente tem 3. É o maior time brasileiro, aí eu acho que junto com o São Paulo, da história da Libertadores. Time brasileiro. Mas ele não é maior que o Palmeiras. É o maior técnico da nossa história, ou um dos, importante pra caramba, de uma das eras mais vitoriosas do Palmeiras. Mas até que ponto o Palmeiras precisará sofrer para voltar a trilhar os caminhos aí dos títulos? E eu nem tô pedindo título todo ano, tá? Não existe isso no Brasil. No Brasil. A gente não é igual na Alemanha, que o Bayern de Munique vai lá e fica 20 anos empilhando taça todo ano. Mas o que a torcida espera, de fato, seja ela organizada, seja o torcedor comum, eu acho que é disputar com honra, perder com honra e não entregar a paçoca igual aconteceu ontem, cara. O time do Palmeiras praticamente caiu na pilha dos caras do Corinthians, velho. Onde já se viu isso? Onde já se viu? O mental foi pro caralho. Então eu acho que com 11 contra 11 a gente tinha plenas condições de passar. O clima tava a favor. Felipe Melo deu uma inflamada lá na torcida, mas a gente não tem um jogador que como o Felipe Melo em campo, aí também dificulta pra caramba, né? Também precisa ter esse jogador assim que seja efervescente. A gente não tem um cara mais, a gente não tem mais um jogador diferenciado. A gente tinha o Estevão, mas também o Estevão tinha os problemas que não aparecem em jogo grande, né? A gente não tem um Endrick, por exemplo, que bota a bola debaixo do braço e sai fazendo gol aí pra decidir jogo pra gente. Então o Palmeiras precisa desse jogador. Eu acho que o Palmeiras precisa já pensar na renovação do goleiro, precisa de um lateral esquerdo aí pra fazer, não sombra pro Piquerez, que o Piquerez é o jogador titular da posição, mas precisa de um meia cerebral. Talvez precise buscar um ponta direita que desequilibre. A gente poderia ter o Kevin na ponta esquerda ainda, mas enfim, muitas coisas precisam ser revistas. Não é terra arrasada, não tá tudo péssimo no Palmeiras, mas obviamente o sinal de alerta tá ligado. Eu acho que todo mundo sabe disso. Mas é isso. Perdemos, vamos juntar os cacos. Semana que vem tem Libertadores. Ainda bem que é contra um time acessível, porque no atual momento, se a gente pega um sorteio igual pegou o do ano passado, a gente corria sérios riscos de dar adeus à Libertadores também nas oitavas de final. Olha que situação preocupante. Temos 2 jogos a menos no Brasileiro. Estamos na disputa, né? Mas é isso. Uma situação muito complicada. Uma situação que o torcedor palmeirense não gostaria de estar passando.
Mas seguimos, né? E a gente, mesmo com todos os problemas, a gente continua acreditando que o Palmeiras vai conquistar um título na temporada, mesmo diante de todas as situações complicadas. Tá certo? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal. Estamos chegando aí a 400 inscritos. Vamos ver se a gente consegue chegar a 500 aí até o final do ano. E é isso. Eu volto depois aí pra gente conversar mais. Avante palestra.